Uma vez perguntaram para Neil Gaiman se seria possível resumir a história de Sandman em 25 palavras ou menos. Depois de pensar por uns instantes, o Gaiman respondeu: "O Senhor dos Sonhos descobre que é preciso ou mudar ou morrer e toma sua decisão." Sandman é uma história em quadrinhos que pode ser chamada de fantasia de terror. Na história, o personagem título é a encarnação do sonho, e ele faz parte de uma família conhecida como Os Perpétuos, que tem aí como uma das suas integrantes a personificação da morte. A HQ está sendo adaptada para uma série live action na Netflix e está deixando os fãs extremamente empolgados. Mas antes da gente falar da série, que tal conhecer as 4 publicações completas que a HQ teve aqui no Brasil? Saudações, Sandro do Neurose HQ, e com a chegada da série live action de Sandman na Netflix, quem já leu a HQ sabe mais ou menos o que esperar da saga. E quem vai assistir a série e não conhece a HQ, tomara que se anime e que se aventure no mundo dos sonhos, também nos quadrinhos. Bom, vamos falar das publicações que a HQ de Sandman teve no Brasil, mas as publicações completas da série. Os spin-offs, minisséries e demais publicações vão ficar aí para um próximo vídeo. A conversa então é sobre a série principal de Sandman, que originalmente teve 75 números, e que completa, saiu aqui no Brasil em 4 versões. 2 dessas são mais antigas. A primeira foi pela editora Globo e a outra saiu pela editora Conrad. Essas 2 aqui, galera, você só consegue encontrar em sebos e, olha, garimpando aí durante um bom tempo, se você tiver a fim de ter a coleção completa. As outras 2 saíram pela editora Panini. Essa daqui é a edição definitiva de Sandman e a outra edição é a edição especial com o aniversário de 30 anos da série. Essas 2 aqui estão disponíveis aí no mercado e são mais fáceis de você achar. A minha preferida é essa da editora Globo. O mundo era um pouco diferente do que é hoje, e eu pude ler Sandman sem saber o que era Sandman, sem ter aí opiniões pipocando na internet, tentando influenciar o leitor. A primeira que eu li foi a edição de número 13, e eu fiquei atordoado. Por que o personagem principal aparecia pouco na história? O que ele era? Eu fui fisgado pela HQ e fui correr atrás das outras edições. Cada uma que eu achava era uma leitura que me mostrava o quanto Sandman era diferente das outras HQs que eu já tinha lido. Um outro motivo que faz essa publicação de Sandman ser a minha preferida é o trabalho da edição nacional feito na série, um dos melhores que eu já vi em HQs mensais. Em vários números vinham textos explicativos e informativos sobre a série e sobre HQs em geral. Olha, galera, essas infos dão outro nível que enriquecem demais a leitura. Houve erros na edição americana que foram corrigidos na edição brasileira. Um deles, no primeiro arco, a página dupla que saiu na edição número 4. E essa publicação da Globo é a única no Brasil que tem essa página original. E também as cores originais. As outras publicações seguiram aí o padrão dos encadernados estadunidenses e essa página foi refeita e as histórias passaram por um processo de recolorização. E um segredo aí para quem curte os vídeos do canal: as minhas thumbs dos vídeos que eu faço são uma homenagem a essa publicação da Globo. Dava um zoom na 4ª capa de um detalhe da imagem da capa principal. E isso foi feito somente nessa publicação no mundo inteiro. Eu tento fazer aí parecido na maioria das thumbs do canal, eu dou um zoom em algum detalhe da capa da HQ que eu estou falando. Essa coleção da Globo eu só consegui completar alguns anos atrás, comprando as edições que faltavam para mim em sebos. A coleção da Conrad foi a primeira vez que eu pude ler Sandman completo. Ela não deixa nada a desejar, em termos de qualidade, para a publicação da editora Globo. Cada um dos arcos de Sandman foi publicado em um volume capa dura, e esses volumes foram baseados nas versões dos encadernados publicados nos Estados Unidos. E tal qual na versão estadunidense,
Os erros das páginas duplas foram corrigidos e essa versão aqui já é a versão recolorizada. Essa também é uma publicação de qualidade de Sandman. Alguns dos exemplos que eu posso citar aqui. Em Prelúdios Noturnos tem um prefácio exclusivo para a edição brasileira, escrito pelo Neil Gaiman. Todos os volumes são muito bem editados, com extras, tem alguns roteiros originais da série e várias notas explicativas deliciosamente chamadas de Notas na Areia. Essa série ainda estava sendo publicada pela Conrad quando Gaiman veio no Brasil e ele fez grandes elogios a ela, tal qual já havia feito pela publicação da Editora Globo. Essa pode não ter sido a primeira vez que a HQ de Sandman foi publicada completa, mas eu acredito que conseguiu atingir aí um número maior de pessoas. Afinal, Sandman já era conhecido e eu acredito aí que muitas pessoas que não conseguiram acesso à série mensal da Globo conseguiram ler a HQ, a saga completa, pela primeira vez nessa publicação da Conrad. A terceira vez que Sandman teve suas histórias publicadas por completo aqui no Brasil foi pela editora Panini, nesses 5 calhamaços na edição definitiva. Os 4 primeiros vêm com a série mensal de Sandman e o 5º volume veio com alguns dos spin-offs. Cada volume vem com extras e alguns deles foram publicados somente nessa edição definitiva. Valem os textos de Neil Gaiman que, diferente das outras publicações da Globo e da Conrad, já são textos escritos após o fim da saga de Sandman, que ele já sabia qual tinha sido o impacto dessa obra. É possível achar esses volumes à venda. Alguns acabam ficando esgotados aí temporariamente, mas a Panini, de vez em quando, tem feito aí reimpressões. E a mais recente publicação de Sandman são as edições especiais de 30 anos da série. Uma opção para quem aí não quer comprar uma versão mais cara como edição definitiva e quer conhecer a série antes de investir aí mais grana nela. Durou 14 edições, sendo as 10 primeiras a saga principal e as 4 últimas são 4 especiais com spin-offs da saga. As edições têm somente aí alguns textos de extras, mostrando que o foco principal é mostrar as histórias, é apresentar a saga de Sandman para o leitor. Sandman gerou spin-offs, minisséries da morte e de outros personagens, séries mensais como Lúcifer e o Sonhar, teve seu prelúdio publicado em 2018, um especial chamado Noites Sem Fim, com uma história de cada um dos perpétuos, desenhada por um artista escolhido por Neil Gaiman, cujo estilo casa com o personagem. Tem Os Caçadores de Sonhos, uma parceria de Gaiman com Yoshitaka Amano, enfim, muita coisa que vale a pena conhecer. Uma publicação que eu acho uma pena ter saído somente uma vez foi Capas na Areia, publicada pela Ópera Gráfica, com as capas de Sandman comentada por Dave McKean. Mas sobre essas publicações aí, vamos conversar em outro vídeo. Resumindo, Sandman é uma das HQs que está aí no meu top 5. Deu para ver aí que eu sou um verme de Sandman, com todas as versões dele na minha coleção. Gaiman teceu elogios aí para essas 2 primeiras edições brasileiras, a da Globo e a da Conrad, e recentemente ele comentou isso no Twitter e falou o quanto que os brasileiros gostam de Sandman e que ele gostaria de voltar aqui para o país. Tomara! E se você não conhece Sandman, vale a pena conhecer. É uma das melhores séries mensais que já foi publicada na história dos quadrinhos. Os spin-offs foram aí enriquecendo todo esse universo. Então, vai fundo e leia. Bom galera, um abração para quem chegou até aqui e fui.